Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Olá, igreja. Olá, povo abençoado de Deus. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui, meus amados irmãos, nessa manhã gloriosa, nessa manhã cheia de graça a qual o Senhor nos concedeu. Ei, hoje é o nosso 13º dia de uma vida com propósito. Serão 40 dias, meus irmãos, de uma vida com propósito, para que o Senhor venha nos revestir, para que o Senhor venha nos conceder as nossas petições de cada dia. Para isso, meu irmão, precisamos ter um propósito. Para que esse propósito, meu irmão, venha ser concretizado em nossas vidas, Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês esses 40 dias de uma vida com propósito. Esses 40 dias, meu irmão, vai ser o estopim para o seu propósito da vida inteira ser concretizado na sua vida. E hoje, meu irmão, é o nosso 13º dia. Desde já quero agradecer a Deus, primeiramente, por até aqui ter nos sustentado. Quero agradecer a cada um dos irmãos que vem entrando de cabeça, com fé, de coração, nesses 40 dias de propósito. A cada irmão que está se envolvendo, a cada irmão que está se rendendo aos pés do Senhor, está comigo nesse propósito. A cada irmão que já está tendo resultados, Deus abençoe a vida de cada um, Deus continue abençoando a vida de cada um. E eu creio, meus amados irmãos, esses 40 dias vai ser o início de uma vida toda com propósito de querer estar sempre ao lado do Senhor, de um propósito de querer fazer a vontade do Senhor, um propósito de herdar as bênçãos, as graças do Senhor, um propósito de viver o melhor dessa terra. Ei, vamos comigo, vem. Vamos para o nosso 13º dia. Uma vida com propósito. E o tema de hoje, meu irmão, é a adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Meus irmãos, Deus quer você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede tudo. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou em sobras do seu tempo e dinheiro. Ele deseja, meu irmão, sua total devoção e não pequenos pedaços de sua vida. Uma mulher samaritana, certa vez, tentou ponderar com Jesus. Sobre o melhor momento, sobre o melhor lugar
e a melhor forma de adorar? Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e o quanto de si mesmo você oferece a Deus quando adora. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, olha, igreja, olha, povo abençoado de Deus. Existe a forma certa, existe a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características, meu irmão. Primeira característica: Deus se agrada quando nossa adoração é precisa. As pessoas frequentemente dizem: eu gosto de pensar em Deus como, sabe, ponto de interrogação. E então, contam sobre que tipo de Deus gostariam de adorar. Mas nós não podemos apenas criar nossas próprias imagens de Deus, confortável e politicamente correta, e adorá-la. Isso, meu irmão, é idolatria. A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras, e não em nossas opiniões, em nossos respeitos. As nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São antes os adoradores que o Pai procura. Adore, meu irmão, adore em verdade. Sabe por quê? Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Segundo tipo, Deus se agrada quando nossa adoração é autêntica. Quando Jesus disse que você deveria adorar em espírito, Ele não estava se referindo ao Espírito Santo, mas ao seu espírito, feito à imagem de Deus. Você é o espírito que habita em um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. A adoração é seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Quando Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele queria dizer que a adoração deveria ser genuína e sincera, não apenas uma questão de utilizar as palavras corretas, mas deve querer dizer que o louvor sem sentimento não é em absoluto louvor, não vale nada e é um insulto a Deus. Quando adoramos, Deus olha para além das nossas palavras para ver a postura de nossos corações. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Visto que a adoração envolve, regozija-se em Deus, ela mobiliza as emoções. Deus lhe deu emoção para que você pudesse adorá-lo com intensidade, mas essas emoções devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja o seu amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeitos, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, meu irmão, logicamente, minha irmã, só a sinceridade não é suficiente para poder estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito Santo como
a verdade são necessários. A adoração deve ser parecida e precisa e autêntica. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Usamos tanto o coração quanto a cabeça. Não há, meu irmão, uma abordagem tamanho único para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer, meu irmão, que você seja você mesmo. Este é o tipo de pessoas que o Pai está buscando. Os que são simples, honestos, consigo mesmo, perante Ele em sua adoração. Terceiro ponto: Deus se agrada quando nossa adoração é atenta. A ordem de Jesus, amem a Deus de toda a sua mente, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada do cântico descuidado, preces mecânicas com frases feitas ou exclamações desatentas de louvado seja o Senhor, porque não podemos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for mecânica, não significa nada. Você deve envolver a sua mente, seu coração. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. Até mesmo nos tempos bíblicos podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. E então deixamos de pensar nos significados. É tão mais fácil utilizar chavões ao adorar, em vez de fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. E por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Olha, meu irmão, tenta louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista, meu irmão, de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, venerar, honrar, apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém o abordasse e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria por que motivo você iria preferir ouvir 2 elogios específicos do que 20 generalizadas, imprecisas. E Deus também, meu irmão. Outras ideias é fazer uma lista de diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais, eles nos contam sobre diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revelou paulatinamente a Israel ao ir apresentando novos nomes para si mesmo. E Ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que nossa reunião com a congregação seja cuidadosa. Paulo dedica a isso todos os capítulos em 1 Coríntios 14 e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Olha só, a esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não crentes. Quando eles estiverem presentes em nossas reuniões de adoração, Paulo observou: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graça?
visto que não sabe o que você está fazendo ou dizendo. Pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não esteja dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. Ser sensível ao tratar com não crentes que visitam o culto e uma ordem bíblica, desprezar essas ordens é tanto desobediência quanto crueldade. Para uma explicação completa a esse respeito, veja o capítulo 13, viu, que fala: adoração pode ser um testemunho do livro Uma Igreja com Propósito. Meu irmão. Quarto ponto. Deus se agrada quando nossas adorações é prática. Meus irmãos, a Bíblia diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Porque Deus quer o seu corpo. Porque Ele não diz: apresentai o vosso espírito. Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, melhorado e aprimorado. Mas enquanto você está aqui nessa terra, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Veja você, meu irmão. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei estar na reunião desta noite, mas estarei com você em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. Isso é inútil. Enquanto você estiver na terra, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Agora, nós normalmente associamos o conceito de sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. Ele quer que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é que ele pode escapulir do alto. O que muitas vezes acontece? Nós cantamos firmes, ó soldados crentes em Jesus, no domingo, e na segunda batemos em retirada. Meu irmão, trarei a ti mais uma canção, porque a canção em si não é o que existe. Sondas meu interior, muito além das aparências. Estás olhando dentro do meu coração. O X ou o coração da questão é uma questão de coração. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse, meu irmão, foi o nosso 13º dia. Pensamento sobre meu propósito. 13º dia de uma vida com propósito. Meu irmão, vou deixar para vocês um tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Reflita. Vou deixar um versículo para memorizar. Ama-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos, capítulo 12, versículo 33. E a pergunta para meditar é: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que farei a respeito disso? Medita, meu irmão. Amém? Uma vida de propósito. 13º dia. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o povo abençoado de Deus. Se fortaleça, se encha, se revista. Deus quer você por inteiro. Amém? Esse foi, meu irmão, o nosso 13º dia. Que Deus nos abençoe. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.